Olá, eu sou a Mariana Schlickman e este é um vídeo do Mundo Multipolar. Nosso tema de hoje são 100 dias de governo de Gustavo Petro e sua vice Francia Marques na Colômbia. Devemos começar lembrando que é o primeiro governo progressista da história de um país castigado por 30 anos de neoliberalismo, 60 de guerra e 212 de dominação conservadora. Então, não era por acaso que, mesmo entre os setores progressistas, havia grandes dúvidas se as novas lideranças seriam capazes de fazer as reformas que o país precisa, sem se perder nas pautas identitárias, tão a gosto do Partido Democrata de Joe Biden. Segundo Gerardo Zakovics, da agência de notícias Nodal, os resultados do atual governo não deixam de surpreender, porque ele está sendo marcado entre um turbilhão de iniciativas que os distingue dos governos da região que estão ali atolados em disputas internas, turbulências econômicas e perseguições desestabilizadoras. E segundo o próprio Petro, são estes os principais marcos do seu governo promovidos nestes 100 dias. Começando com a Lei da Paz Total, que é a retomada do diálogo com a guerrilha do ELN e tem no horizonte o desarmamento dos dissidentes da Farc e dos grupos narco-paramilitares. Este é o desafio prioritário e urgente: pacificar um país que sangra até a morte há décadas. Para isso, Petro se propõe a trocar a doutrina militarista de seus antecessores pelo conceito de segurança humana, sob o comando do renomado juiz penal Ivan Velásquez como ministro da Defesa. Em alguns territórios, começa a sentir-se algum alívio com a diminuição dos homicídios, embora o genocídio progressivo contra lideranças sociais não tenha diminuído. Este ano já foram 164 assassinados, dos quais 36 ocorreram durante o atual governo. Também tem a reforma rural integral, que é uma etapa fundamental para avançar no ponto anterior, e outra dos acordos quebrados pelo Estado após a assinatura da paz com as Farc em 2016. Entre os avanços estão a compra de 3 milhões de hectares para entregar às comunidades negras, indígenas e camponesas, o reconhecimento do campesinato como sujeito de proteção constitucional especial e um sistema nacional de economia do cuidado do meio rural com enfoque de gênero. O combo inclui um controverso acordo com a Federação Colombiana de Pecuaristas, FEDEGAN, que são os latifundiários mais poderosos do país acusados de ligações paramilitares. Também tem a reforma tributária. Ela foi aprovada a taxação dos mais ricos, e essa foi uma das principais batalhas econômicas de Petro. Mesmo que tenha assumido um formato moderado, é uma reforma progressista que implica um maior ônus para as empresas, sobretudo as de hidrocarbonetos, e para os mais ricos. Isso vai permitir arrecadar o equivalente a 26% do orçamento para investimentos para, nas palavras de Petro, financiar a justiça social e a justiça climática. Falando de justiça climática, outro ponto é a agenda ambiental. O presidente conseguiu se posicionar como líder regional na agenda internacional da crise climática, levando à Assembleia da ONU e à COP27 propostas concretas como a troca da dívida ambiental e a criação de um fundo de proteção à Amazônia. Internamente, sua promessa de descarbonização e transição energética começa a ganhar corpo. Outro ponto foi a mudança na política externa. O destaque foi o restabelecimento das relações diplomáticas e comerciais com a Venezuela, sem enfrentar abertamente os Estados Unidos, mas ainda assim Petro começa a alçar voo nos foros internacionais e caminha para ser uma peça-chave no renovado polo progressista da América Latina. Outras políticas públicas de destaque nestes 100 dias são a redução das tarifas de energia, o fim do serviço militar obrigatório, a criação do ainda incipiente Ministério da Igualdade, liderado pela vice Francia Marques, a mudança na política de drogas, programas como melhoria habitacional e saúde preventiva e a promessa de educação superior gratuita. Segundo o Gerardo, o jornalista do Nodal, se a hiperatividade e a iniciativa constante é o principal elemento a destacar na primeira fase de seu governo, também o é o seu pragmatismo. Petro montou uma coalizão de governo heterogênea, com paridade de gênero e figuras do campo popular, e no Congresso ampliou sua aliança para setores liberais e até conservadores. Ele promoveu a participação de 34 diálogos regionais com autoridades e comunidades locais e até se encontrou 2 vezes com Álvaro Uribe, que é o grande líder dos conservadores e ex-presidente do país.
Esse diálogo, essa estratégia de diálogo e consenso permitiu que ele desenvolvesse sua agenda legislativa e seu plano de governo com negociações e concessões na ordem do dia. Até que ponto essa governabilidade inesperada que aparece como uma força não significa também um limite para as transformações de raiz que a Colômbia necessita? Até quando a extrema-direita uribista, comandada pelo Uribe, o deixará avançando? O que acontecerá quando as tensões aumentarem ao tocar nos interesses das elites que governaram estes 200 anos? Como disse Francia Marques, é claro que 100 dias não são suficientes para mudar 500 anos de exclusão e violência. Mas, por enquanto, esses primeiros passos parecem auspiciosos e trazem uma lufada de ar fresco em um cenário regional dominado pela confusão governamental, né? Então vamos aguardar os próximos 200, 300 dias. Este foi um vídeo do Mundo Multipolar. Pedimos que vocês curtam, comentem, compartilhem e se engajem nas nossas redes. Se for possível, contribuam financeiramente com qualquer valor para ajudar nosso trabalho a crescer, doando através do Pix apoia@mundomultipolar.org. Até semana que vem.